Orientação da criança. Capítulo 61. A dona de casa na cozinha. A elevada vocação da dona de casa. Não pode haver emprego mais importante que os trabalhos domésticos. Cozinhar bem, pôr à mesa alimentos saudáveis de maneira atrativa, requer inteligência e experiência. A pessoa que prepara o alimento que deve ir para o nosso estômago e se converter em sangue que nutra o organismo, desempenha uma missão muito importante e elevada. É essencial a toda a jovem familiarizar-se completamente com os deveres de cada dia. Sendo necessário, uma jovem pode dispensar os conhecimentos de francês ou álgebra, ou mesmo de piano, mas é indispensável que aprenda a preparar bom pão, confeccionar vestidos graciosamente adaptados e executar com eficiência os muitos deveres referentes ao lar. Nada é de maior importância para a saúde e felicidade da família toda do que a habilidade e inteligência por parte de quem cozinha. Pelo alimento mal preparado e insalubre, pode-se impedir e mesmo arruinar não somente a utilidade dos adultos, como também o desenvolvimento das crianças. Provendo, porém, alimento adaptado às necessidades do corpo e, ao mesmo tempo, apetitoso e saboroso, poderá fazer tanto no sentido bom quanto faria em direção errada, agindo contrariamente. Assim, de muitas maneiras, a felicidade da vida liga-se à fidelidade para com os deveres comuns. Cozinhar é uma arte essencial. A ciência da culinária não é de pequena importância. Essa arte deve ser considerada como a mais valiosa de todas as artes, visto se achar tão ligada com a vida. Ela deve receber mais atenção, pois para formar bom sangue, o organismo necessita de bom alimento. O fundamento daquilo que conserva o povo com boa saúde é a obra médico-missionária da boa cozinha. Muitas vezes a reforma de saúde é tornada deforma saúde, em razão do preparo de comida intragável. A falta de conhecimento relativamente à cozinha saudável precisa ser remediada antes de a reforma de saúde chegar a ser bem-sucedida. Poucas são as boas cozinheiras. Muitas mães necessitam tomar lições de cozinha a fim de poderem pôr diante da família alimento bem preparado e corretamente servido. Tornando-se hábil na arte. Frequentemente nossas irmãs não sabem cozinhar. A estas, eu iria à melhor cozinheira que se pudesse encontrar no país e ali permaneceria, se necessário, por semanas, até que me tornasse mestre na arte, uma inteligente e hábil cozinheira. Assim faria eu se tivesse uns 40 anos. É vosso dever saber cozinhar da mesma maneira que é um dever ensinar vossas filhas a fazê-lo. Estudar e praticar. O alimento pode ser preparado de maneira simples e saudável, mas requer habilidade de torná-lo tanto saboroso como nutritivo. Para aprender a cozinhar, devem as senhoras estudar e então pacientemente pôr em prática o que aprenderam. O povo sofre porque não quer ter o trabalho de fazer isso. Aos tais eu digo, é tempo de despertardes vossas energias dormentes e vos informar. Não penseis que é tempo perdido o que é dedicado à obtenção de amplo conhecimento e experiência no preparo de alimentos saudáveis e saborosos. Não importa quão longa seja a vossa experiência em cozinhar. Se ainda tendes as responsabilidades de uma família, é vosso dever aprender a cuidar dela devidamente. Variedade e simplicidade são essenciais. O cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados da mesma maneira não devem aparecer à mesa refeição após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com mais prazer e o organismo mais bem nutrido quando é variado. Nosso corpo é constituído do que comemos, e para fazer tecido de boa qualidade, devemos ter a qualidade própria de alimento, e este deve ser preparado com tal habilidade que melhor se adapte às necessidades do organismo. É dever religioso dos que cozinham aprender a preparar alimento saudável de modo variado, para que tanto seja apetitoso como bom para a saúde.
Mesmo na mesa, os arranjos, a moda e a ostentação exercem sua perniciosa influência. O preparo saudável do alimento se torna questão secundária. Servir uma grande variedade de pratos absorve o tempo, o dinheiro e trabalho exaustivo, sem realizar qualquer bem. Pode ser elegante ter meia dúzia de pratos à refeição, mas o costume é funesto para a saúde. É uma moda que os homens e mulheres sensatos devem condenar, tanto por preceito como pelo exemplo. Quanto melhor seria para a saúde da família se o preparo da mesa fosse mais simples. Resultados da má cozinha. A má cozinha está minando as energias vitais de milhares. Mais pessoas se perdem por essa causa do que muitos reconhecem. Ela desarranja o organismo e produz doenças. Na condição assim produzida, não se podem discernir prontamente as coisas celestiais. A comida deficiente, mal cozida, estraga o sangue por enfraquecer os órgãos que o preparam. Isso afeta o organismo, trazendo doenças com seu cortejo de nervos irritados e mau gênio. As vítimas da deficiência culinária contam-se aos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se deveria gravar: morto devido à má cozinha, morto por maus tratos infligidos ao estômago. Ensinar os filhos a cozinhar. Não negligencieis ensinar vossos filhos a cozinhar. Assim fazendo, comunicais-lhes os princípios que precisam possuir em sua educação religiosa. Ao dardes a vossos filhos lições de fisiologia e ensinar-lhes a cozinhar com simplicidade e, todavia, com habilidade, está expondo o fundamento para os mais úteis ramos de educação. Fazer pão leve e bom requer habilidade. Há religião em cozinhar bem, e ponho em dúvida a religião dos que são demasiado ignorantes e descuidosos para aprender a cozinhar. Instruí-los paciente e alegremente. As mães devem levar as filhas consigo para a cozinha quando ainda muito novas e ensinar-lhes a arte de cozinhar. Não pode a mãe esperar que as filhas compreendam os mistérios dos cuidados domésticos sem instrução. Deve instruí-las paciente e amavelmente, tornando o trabalho tão agradável quanto possa, pelo seu semblante alegre e palavras encorajadoras de aprovação. Se falham 1, 2 ou 3 vezes, não as censureis. Já o desânimo está fazendo a sua obra e tentando-as a dizer: não adianta, não posso fazer. Não é esse o tempo para censurar. A vontade está se enfraquecendo. Precisa do estímulo de palavras encorajadoras, alegres e esperançosas, como: não se importe com os erros que cometeu. Você é apenas uma aprendiz e tem de esperar fazer disparates. Experimente de novo. Concentre-se no que está fazendo. Seja muito cuidadosa e certamente terá êxito. Como podem o interesse e o ardor diminuir? Muitas mães não reconhecem a importância desse ramo de conhecimento e, para não terem o trabalho de instruir os filhos e lidar com suas falhas e erros enquanto aprendem, preferem fazer tudo elas mesmas. E quando as filhas fracassam em seus esforços, mandam-nas embora com não adianta, você não pode fazer isto ou aquilo. Você me perturba e atrapalha mais do que ajuda. Assim são repelidos os primeiros esforços do aprendiz, e o primeiro fracasso de tal maneira lhes esfria o interesse e o ardor de aprender, que receiam outra tentativa e se proporão costurar, fazer tricô, limpar a casa, tudo menos cozinhar. Aí comete a mãe uma grande falta. Devê-las-ia ter instruído pacientemente para que pudessem, pela prática, obter uma experiência que removesse a inércia e reparasse os movimentos desajeitados da inexperiente obreira. O preparo mais necessário que uma moça pode fazer. As moças devem ser plenamente instruídas na cozinha. Sejam quais forem suas circunstâncias na vida, eis um conhecimento que pode ser adaptado à vida prática. É um ramo de educação que tem a mais direta influência sobre a vida humana, especialmente a dos considerados mais queridos. Eu prezo minha costureira, dou valor à minha secretária, mas minha cozinheira, que sabe preparar bem o alimento para sustentar a vida e nutrir o cérebro, os ossos e músculos,
ocupa o mais importante lugar entre os auxiliares em minha família. As jovens entendem ser coisa servil cozinhar e fazer outros serviços domésticos. E por isso muitas meninas que se casam e têm cuidado de família, pouca ideia possuem dos deveres que recaem sobre a esposa e mãe. Levantar barreira contra a loucura e o vício. Quando lhes estais ensinando às vossas filhas a arte de cozinhar, estais levantando ao seu redor uma barreira que as preservará da loucura e do vício, a que de outro modo serão tentadas a entregar-se. Homens e mulheres devem aprender a cozinhar. Os homens, bem como as mulheres, precisam entender do simples e saudável preparo do alimento. Seus negócios os chamam muitas vezes aonde não conseguem obter comida saudável. Se possuem alguns conhecimentos da arte culinária, poderão então empregá-los bem. Tanto aos moços como às moças deve ser ensinado a cozinhar economicamente e a dispensar na alimentação qualquer artigo cárneo. Estudar economia, evitar o desperdício. Em todo o ramo de cozinha, a questão a ser considerada é: como preparar a comida pela maneira mais natural e menos dispendiosa? E deve haver atento cuidado para que os restos do alimento que sobram da mesa não sejam desperdiçados. Refletir na maneira de fazer com que essas sobras não se percam. Essa habilidade, economia e tato equivalem a uma fortuna. Nas partes mais quentes da estação, preparai menos comida. Usai mais substâncias secas. Há muitas famílias pobres que, se bem que mal tenham o suficiente para comer, podem muitas vezes ser esclarecidas quanto à razão de serem pobres. Há tantos jotas e tis desperdiçados. Sérias questões para refletir. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim fazeis ao preparar o alimento para vossa mesa e chamar a família a dele partilhar. Colocais diante de vossos filhos apenas o que sabeis que vai produzir o melhor sangue. É a espécie de alimento que lhes manterá o organismo na condição menos febril possível? É aquele que os colocará na melhor relação com a vida e a saúde? É essa comida que estáis pensando colocar diante de vossos filhos, ou sem consideração para com seu bem futuro, vós lhes forneceis alimentação nociva, estimulante, própria a causar irritação?